aprendia, né, na minha formação é que você tinha que rodar o dado e pronto. Só que depois, quando você começa a trabalhar, atualmente eu tenho tido a oportunidade de contribuir também em algumas dimensões, por assim dizer, da produção de conhecimento. Atualmente eu estou como editor-chefe de uma revista em Ciências Sociais Aplicadas, chamada de BAR, a Brasil Administration Review, que o Pablo contribuiu demais, assim, com toda a argumentação e a experiência dele. Nós tivemos a oportunidade de escrever ali 3 editoriais, muito inspirado na experiência do Pablo. E a grande discussão central é que, basicamente, o que vocês de fato estão conhecendo aqui, e a perspectiva, né, que motivou o curso aqui, com a idealização do Pablo, que é a perspectiva do arte, que é a metodologia, é muito, de alguma forma, repensar, inclusive, a formação que nós estamos tendo hoje de pesquisadores. E eu posso, sim, ter tido a oportunidade de conhecer ambientes diferentes e áreas do conhecimento diferentes, e, de alguma forma, algo que tem me chamado bastante a atenção é que não é tão comum se falar de ciência aberta na formação de pesquisadores. Tanto que os editoriais, convido vocês a lerem, acredito que o Pablo vai mencionar bastante também com vocês, que nós escrevemos, que estão na BAR, é uma discussão de pensarmos que talvez a primeira etapa em que nós deveríamos efetivamente trabalhar, ao meu ver, seria uma perspectiva de discutirmos uma criação de cultura de pesquisadores a partir da ciência aberta. E claro que dentro de toda essa discussão é uma mudança, um paradigma que nós devemos efetivamente trabalhar, que isso vai de alguma forma mudar a estratégia de processo de orientação e muitas vezes também, até certo ponto, o processo dentro dos programas de pós-graduação e até institucionais. Quando nós olhamos, por exemplo, para fora, nós temos hoje talvez grandes problemas que a perspectiva da ciência aberta talvez seja a solução. Eu vou trazer para vocês alguns problemas que isso acaba, obviamente, trazendo, algumas perspectivas que a ciência aberta, de alguma forma, pode acabar validando, de alguma forma, talvez principalmente como uma alternativa a uma era que, principalmente os pesquisadores da área de psicologia, têm argumentado em alguns trabalhos, em que nós estamos tendo efetivamente uma crise de reprodutibilidade. Na prática, quem trabalha com a perspectiva de dado, e veja que quando eu falo dado, eu não estou puxando muito só para a perspectiva quantitativa, não. Hoje é uma discussão muito grande, eu faço questão de participar de alguns fóruns com editores, de seguir muitos editores científicos, principalmente no LinkedIn, e um dos pontos em que tecnicamente me chama a atenção é que muitos trabalhos, vocês terem uma ideia, que trabalham com a parte qualitativa também, hoje tem uma grande preocupação sobre como que você vai, de alguma forma, dar transparência a esse processo. Para vocês terem uma ideia, já tem uma plataforma que vocês podem acessar depois, em que ali vocês vão encontrar, talvez, a maior nível de transparência, eu brinco dizendo que é o melhor site de fofoca acadêmica, que é chamado de Retraction, né, de retratação Watch. E é interessante porque eles mostram como, infelizmente, nós estamos passando em vários momentos por grandes crises. Para vocês terem uma ideia, uma das editoras que estão em xeque chama Paper Mills, por exemplo, que é uma editora em que descobriram, para vocês terem uma ideia, que o editor-chefe de várias revistas ganhava dinheiro para publicar trabalho, para vocês terem uma ideia. Então, nós estamos passando por uma crise em que, de alguma forma, eu brinco dizendo que estão colocando a culpa na inteligência artificial, mas não sei se ela está tão culpada nisso, não. O grande desafio, de alguma forma, trabalhar também com essa dimensão de ciência aberta é porque, tecnicamente, parte do desafio central que nós temos, acho que o Pablo vai concordar comigo, trabalhar com ciência aberta dá mais trabalho. É mais uma camadinha, é mais algumas horas que você precisa colocar no projeto. Mas, olha, pelo que eu tenho lido, e aí aprendido muito com o Pablo também, podem ter total certeza que vocês vão ganhar muito. Talvez não hoje, porque de alguma forma são poucas revistas ainda que estão endereçando nesse caminho, mas vocês vão estar literalmente preparados aí para muitas coisas que estão vindo de mudanças, principalmente eu acho que nessa era mais generativa. De forma geral, me coloco também à disposição de vocês. Eu tenho feito já mais ou menos 3 anos um trabalho de divulgação científica e cada vez mais eu tento trabalhar muito mais com a parte de consciência do processo. Hoje, talvez a formação do pesquisador esteja com certa dificuldade, porque pode ficar parecendo que tem atalho para fazer uma boa pesquisa.
Esse atalho, para vocês terem uma ideia, em geral, o pessoal está cada vez mais interessado, infelizmente, com prompt, mas não com aprendizado. E a ciência aberta talvez seja um dos primeiros ambientes, um dos primeiros momentos em que vai nos provocar a literalmente entender uma perspectiva do método processo científico. Não adianta você querer, por exemplo, documentar o que você está fazendo ou até mesmo organizar se você não tiver clareza das etapas de pesquisa. E veja que, em geral, para você ter, em sua grande parte, os melhores resultados ao se usar uma IA generativa, você precisa, em geral, no prompt, na interação com a máquina, você precisa colocar as etapas. Então, dominar o que está sendo discutido em relação a todo o processo, e claro que isso tem uma camada um pouco maior ali de conhecimento de tecnologia, mas talvez, acho que dentro dos principais pontos, a gente consegue, de alguma forma, operacionalizar. Tá? Então, à medida que vocês estiverem estudando, tiver alguma dúvida também, assim como o Paulo também, fiquem super à vontade para poder contribuir na formação de vocês e talvez espero que a turma aqui encabeçada seja, obviamente, a inicial, né, de vários replicadores aí para trabalhar com essa perspectiva. Eu acho que grande parte dessa mudança, e aí se vocês pesquisarem, já temos aí atualmente uma série de pacotes, por exemplo, na linguagem R, que são as que eu mais conheço, que trabalham muito com a perspectiva de ciência aberta. Só que eu acho que antes de entrar nessa perspectiva de ciência, de produção de conhecimento, a ideia talvez seria dar um passo atrás e entender de fato como é que todo esse avanço de tecnologia necessariamente tem mudado todo esse caminho. Vou dar primeiro contar um exemplo real para mostrar como, às vezes, nós não temos ainda a ideia da proporção disso tudo. Há mais ou menos 2 anos e meio atrás, uma pesquisadora radicada nos Estados Unidos, trabalhava na Universidade de Harvard, o nome dela é Francesca Geno, não sei se vocês chegaram a ver esse grande caso que acabou acontecendo. A Francesca Geno trabalhava ou trabalha com a perspectiva de economia comportamental e, por acaso do destino, ela teve um paper que trabalhava sobre honestidade, em que ele foi descoberto como uma das principais fraudes científicas aí dos últimos tempos. E aí, é só para dar um contexto para vocês de tecnologia e também de comportamento. O que acabou acontecendo? Esse paper dela, para vocês entenderem, por isso que eu gosto bastante da perspectiva e tenho buscado estudar a ciência aberta. O paper dela, em que foi descoberto que ela fraudou os dados, até a última consulta que eu fiz em abril desse ano, ele já tinha ultrapassado mais de 700 citações. Então você imagina que é um paper em que está sendo citado e, de alguma forma, ele está ajudando para que a ciência vá para um caminho. Só que é simplesmente um caminho em que não existe. É simplesmente um caminho em que, tecnicamente, ele efetivamente foi inventado. Vamos pensar agora nos pilares de onde que, por exemplo, a lógica da ciência aberta, tecnicamente, ele poderia ser melhor operacionalizado. Tudo começa, depois você dá uma pesquisada, tem um site chamado de Data Colada. Data de dado mesmo, e colada, inclusive, inspirada naquela bebida, né, de pina colada. E basicamente esses três pesquisadores falaram assim, olha, vamos começar a fazer um projeto, e isso hoje você inclusive pode entrar de maneira gratuita para ajudar a comunidade. Você pode, a ideia era, ó, vamos entrar nesse contato com as principais revistas científicas, independente da área do conhecimento. Eu quero que você agora, no contato, nós vamos pegar os papers que talvez tenham mais relevância, eu vou entrar em contato com os editores e vou pedir para eles me enviarem toda a base de dados e, obviamente, toda a argumentação mais metodológica e nós vamos testar. Eu quero verificar se efetivamente todos os dados que teoricamente deveriam suportar os dados, se aquilo efetivamente funciona. Não sei por quê, eles chegaram nesse paper publicado no periódico da área de psicologia da Francesca Geno, e aí eles entraram em contato com o editor e falaram, nós estamos fazendo um projeto assim, em geral, as revistas científicas estão muito, fazem parte, né, congrega de um órgão internacional de pesquisa de ética chamado de COPE, C-O-P-E. E nesse órgão eles tiveram uma ideia inspirada, e os periódicos estão vinculados a ele, até acabam sendo uns critérios de indexação e de crescimento para bases de indexação,
eles pediram para essa revista mandar os dados. Pois bem, ah, dependente do prazo, tá? Acho que isso é importante, né? Nossos dados e a coleta, como o Pablo mencionou, do SF ou das plataformas, a grande vantagem é que elas são atemporais. Isso acho que é o ponto mais importante. Bem, dito isso, a grande vantagem argumentativa até então é que na hora que eles entram em contato com a editora, eles percebem, para vocês terem uma ideia, que o editor não tinha nenhum registro, tá, de como que de fato o trabalho foi feito. Basicamente, tinha um artigo que até então foi publicado. Pois bem, o editor fala, não, acho que é importante, vamos fazer esse trabalho. O objetivo agora, de fato, é dar transparência. Essa editora entra em contato com a pesquisadora Francesca, e ela diz, olha, não, eu não tenho nenhum dado desse. Quem tem os dados da minha pesquisa é um pesquisador que fez pós-doutorado comigo. Bacana, o editor começa, tecnicamente, a ir atrás desse pesquisador. E o pesquisador diz para ele, olha, não, na verdade eu não tenho esse dado, quem tinha é o pessoal do laboratório que trabalhava conosco. Aí os caras começam a ir atrás do pessoal do laboratório. E percebem que o pessoal do laboratório também não tinha a mínima noção de que dado que eles estavam falando. E nesse caminho, eles começaram a pegar, a partir dos dados, eles conseguiram pegar, por meio de um laboratório, conseguiram pegar uma versão como se fosse um draft, como se fosse a V0 que você trabalha com uma base de dados, aquela que você ainda vai fazer toda a etapa de fato exploratório, tiveram que conseguir acesso a essa informação. E eles começaram a fazer testes estatísticos para verificar o quanto que aquela base, que teoricamente não é final, mas que deu origem ao artigo, o quanto que efetivamente ela poderia ter sido manipulada. E eles perceberam que os dados tinham uma distribuição muito perfeita. Quando você criava a base e fazia tanta parte ascendente ou descendente para ver a distribuição, ela ficava muito perfeita. Eles começaram a perceber que efetivamente aquela base tinha tons ali de manipulação. E perceberam que se você pegasse os resultados e começar a simular alguns cenários, para que efetivamente os dados, os quais geraram os achados desse artigo publicado com mais de 700 citações, ele deveria ter sido manipulado, inclusive, para vocês terem uma ideia, excluindo linhas da base. E aquele momento, numa frase esqueci o nome, é Ronald, algum sobrenome, que ganhou o Nobel de Economia, em que ele, inspirado no Gujarati, lá de econometria, que basicamente ele deu uma boa e velha torturada nos dados até chegar no que precisava. E a grande vantagem disso tudo é que isso fez com que soasse um grande alarme na academia para começarmos, de alguma forma, a, inclusive, trabalhar com o processo que, além de você hoje fazer a submissão do seu artigo, é fundamental que você também consiga armazenar, e algumas periódicas começam a pedir para que você, assim como estava anterior, de você colocar no Mendeley, de você colocar no Zotero, de você colocar em algum ambiente, você tem que compartilhar também todo o processo metodológico. E quando eles chegam no caso da Francesca e percebem que os dados haviam de fato sido manipulados, eu estou falando de uma universidade do porte de Harvard, e na mesma época, para vocês terem uma ideia, dois grandes casos vieram à tona. O primeiro caso foi do reitor da Universidade de Salamanca, em que o reitor fez com que todos os grupos de pesquisa de uma universidade centenária da Espanha, muito famosa, eles tinham que citar o trabalho dele. Aí você fala, opa, mas aí está tendo uma quebra ética do processo. E o outro grande caso que foi também o reitor de Stanford, de uma época muito similar à da Francesca, pede demissão porque ele não conseguia comprovar efetivamente como as pesquisas até então eram desenvolvidas. Então veja que nesse contexto todo, a tecnologia está por trás de tudo isso. Agora, acho que talvez eu tenha conseguido deixar claro de maneira informal em que todas essas mudanças, obviamente, elas sendo totalmente baseadas na tecnologia, só que a culpa de tudo isso não é do avanço ou, de alguma forma, do atraso da tecnologia. Na verdade, é muito mais o comportamento ético do pesquisador. E claro que esse comportamento está muito ligado, e aí, recentemente, eu comecei a estudar uma área que me ajudou, de alguma forma, a tentar, até certo ponto, desconstruir a visão que eu tenho de próximos passos da tecnologia. Por exemplo, se vocês me perguntarem, talvez, o que eu acho que vai acontecer com IA generativa nos próximos anos, eu vou dizer para vocês que eu não tenho a mínima ideia. Porque se a gente for olhar para trás, há 3 anos, a gente não teria ideia que nós estaríamos, por exemplo, discutindo sobre dado sintético.
em que eu estaria discutindo hoje sobre uma necessidade de recursos computacionais para rodar algum determinado volume de dados. E uma das perspectivas que eu tenho estudado, eu confesso a vocês que até então eu tinha uma grande resistência, mas tem me chamado bastante atenção, que é uma perspectiva chamada de futurismo. O futurismo, o primeiro livro que eu tive contato, depois eu já li bastante sobre isso, de um pesquisador chamado Alvin Toffler, que tem um livro já em português chamado Choque do Futuro. E nesse livro ele vai dizer, olha, toda perspectiva tecnológica, necessariamente eu não posso esquecer que ele tem alguns pilares, tanto mudança social, política e cultural. Uma perspectiva social, nós não podemos esquecer, no contexto aqui de pesquisa, no contexto de ciência aberta, em que nós, enquanto sociedade, talvez podemos ainda usar de maneira muito positiva a ciência como geração do conhecimento. Só que, ao mesmo tempo, talvez nós estejamos hoje colocando, ao meu ver, a máquina à frente de grande parte do processo do dia a dia. E aí, talvez, a perspectiva que deveria ajudar são as políticas. Eu vou me ater não à política da maneira, digamos, que a gente mais conversa no cotidiano, mas a influência em políticas editoriais. Hoje, dentre as várias atribuições do editor, é justamente conseguir compreender como que de fato as pesquisas são feitas buscando indícios. Para vocês terem uma ideia, tem inclusive um texto que eu tenho com o Pablo também sobre isso, em que nós argumentamos duas terminologias que são importantes nessa era. Uma primeira terminologia chamada de Harking e uma segunda terminologia chamada de p-hacking. Na primeira perspectiva, o Harking, pensando numa lógica de método científico, é quando eu escrevo ou, de alguma forma, eu determino qual é a minha hipótese depois que eu tenho o resultado. Ou seja, poxa, mas se eu deixo isso para acontecer depois, tem um grandíssimo problema, porque, de alguma forma, eu vou interferir o resultado, eu vou mexer no processo. Então, o hacking é quando você altera a hipótese para que ele consiga explicar o seu resultado. E uma outra perspectiva que tem gerado também, que é o p-hacking, que o pessoal tem feito cada vez mais, por exemplo, mexido ou alterado, por exemplo, o tamanho da amostra, características de variáveis, por exemplo, para que você consiga atingir determinado nível de significância que você quer. E isso, de alguma forma, começa a ter uma grande mudança nessa política, de maneira geral, que os periódicos, por exemplo, estão começando a exigir, isso, né, ainda não é uma exigência, digamos, ampla, que você mande a sua base de dados e você também mande todo o script, todo o código que você fez. E aí você fala, mas, por exemplo, eu uso plataformas point and click, como o SPSS, por exemplo, o Jamov, ou o JAP. Se você usar essas plataformas, todas elas você consegue gerar sintaxe, justamente como forma de você validar parte do processo. E os editores hoje estão muito interessados em transparência. Se você, por exemplo, como sugestão, se você tiver dificuldade hoje em trabalhar com a perspectiva mais de código, até mesmo de documentação, quando você estiver na parte de análise, não na parte que o Pablo vai focar aqui, que é a lógica mais de documentação pós-trabalho pronto, isso é grande parte, você pode, por exemplo, abrir o Google Colab, grande parte ela é gratuita, e você pode abrir ou ativar o Gemini, né, o Gemini do Google. E aí você consegue pedir para a IA te ajudar a criar análise e você vai criando toda a documentação. Terminou, você salva a extensão em Python, por exemplo, e manda para a revista. Ao mesmo tempo, essa perspectiva cultural, no contexto aqui de ciência aberta, talvez necessariamente você vai ter um desafio em que nós precisamos criar uma cultura. Então, acho que esse projeto, super encabeçado aqui pelo Pablo, é fundamental em que nós tenhamos uma cultura de trabalho em ciência aberta. Para vocês terem uma ideia, se vocês pesquisarem nas ações da CAPES, por exemplo, vocês vão encontrar hoje muito mais iniciativa que a CAPES tem puxado a argumentação de ciência aberta, por exemplo, do que inteligência artificial. E faz muito sentido. Uma forma até da pesquisa no Brasil aqui ter a certo ponto melhor reputação, uma melhor característica. É isso para vocês entenderem uma etapa prévia de como que o processo de ciência aberta necessariamente ele vai ter um grande efeito de como que nós conduzimos as pesquisas. E, claro, também como que a inteligência artificial operacionaliza tudo isso. Então, vamos lá. Vamos imaginar um processo
que você esteja por exemplo, trabalhando como etapa de revisão sistemática da literatura. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos fazer uma revisão sistemática da literatura usando basicamente a inteligência artificial, considerando o que está disponível na internet. Porque, olha só, do lado esquerdo eu coloquei para vocês, eu vou começar do meio para baixo. Quando você quer fazer uma revisão sistemática da literatura, por exemplo, ou que se chama na academia de estado da arte, você precisa ali, tecnicamente, ter acesso ao arquivo completo. E aí o que você acaba fazendo muitas vezes? O Web of Science, PubMed ou Scopus, você precisa de uma assinatura institucional para você ter acesso aos arquivos. Mesmo nós que estamos vinculados, em sua grande parte, né, da nossa audiência, vinculada a pesquisadores que estão em programas de pós-graduação no Brasil, mesmo os nossos cadastros vinculados às editoras, muitas vezes eu não tenho acesso a toda a literatura. Isso já acaba sendo um grande problema. Porque, tecnicamente, hoje, isso é uma opinião muito particular, acho que o estado da arte, o nosso conhecimento hoje, literalmente está na mão das grandes editoras científicas. Eu fiz um levantamento com uma palestra há 2 meses atrás e me chamou a atenção que o lucro estimado hoje em algumas somando talvez conglomerados de editoras científicas, já está passando de 9 bilhões de dólares, para vocês terem uma ideia. E qual que é o problema de tudo isso? Quando eu começo a trabalhar com isso, olha como o jogo é injusto. Grande parte hoje do lucro está ficando na mão das editoras. E os treinamentos de modelo? E, de alguma forma, como que eu vou colocar? Porque vocês pegarem a discussão da Unesco, quando leva a discussão de ciência aberta, é justamente para trabalhar, por exemplo, dando a universalidade ao conhecimento. Eu quero que, teoricamente, todas as pessoas que querem estudar, ou todas as pessoas que têm interesse sobre aquele conhecimento, eu consigo trabalhar. Fazendo um paralelo, talvez a grande vantagem da atual geração de inteligência artificial é porque eu consigo pegar um documento no idioma que simplesmente eu não conheço e eu consigo, por exemplo, colocar isso no idioma que eu sou nativo. Então, isso facilita o processo. Então, hoje, nós não conseguimos tecnicamente avançar ou até mesmo argumentar toda essa discussão, porque o conhecimento hoje, literalmente, para treinamento do modelo, que são as evidências científicas, que são os artigos, eles estão nas mãos das editoras científicas. Isso é um grande problema. E, de alguma forma, há um movimento, especificamente no Brasil, sua grande parte das atuais revistas, elas são ciência aberta. De maneira geral, vocês vão encontrar o tal do ciência aberta, sempre quando vocês buscarem um artigo, ele tiver um cadeado. Em geral, cadeado aberto, você consegue baixar de imediato aquele material. Se não, obviamente, é por meio de cadastro. Agora, qual que acaba sendo uma contramão que a comunidade tem feito, em sua grande parte, ao trabalhar com essa perspectiva de inteligência artificial, ou até mesmo a perspectiva mais quantitativa. Ali, você vai conseguir trabalhar com um ambiente chamado de pré-print. O pré-print é como se você terminasse um trabalho e você colocasse para a comunidade contribuir. Ou um termo que os guias editoriais vão chamar de escrutínio. É como se eu terminasse meu trabalho e vou empurrar isso para a comunidade, de fato, fazer toda a avaliação. E plataformas como o Archive, que é a RXIV que está na tela, ou SSRN, por exemplo, são plataformas que vocês vão encontrar trabalhos que literalmente estão dando discussões. Vou dar um paralelo para vocês. Em maio desse ano, um experimento conduzido pelo MIT, eles colocaram as toucas para medir as ondas cerebrais, para conseguir identificar qual que é o impacto de usarmos IA generativa, como o ChatGPT, na geração de determinado conhecimento. Esse paper que deu discussão, saiu no The Economist, por exemplo, ganhou a grande mídia em massa, ele ainda não está aplicado em uma revista, ele está numa plataforma ali de pré-print. E talvez seja um dos caminhos que eu acho que nós podemos trabalhar com a perspectiva que, de alguma forma, o conhecimento está aberto. E ele está muito ligado, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, muito ligado aos pilares centrais da ciência aberta. E um aspecto que a gente não pode esquecer nessa conversa, tecnicamente, quando eu for colocar a própria inteligência artificial no meio de todo esse argumento, tecnicamente, eu não posso esquecer
que a inteligência artificial, que é o algoritmo, nada mais é do que meu assistente. Um dos argumentos que eu sempre gosto de lembrar, em 1939, o Alan Turing tem um paper em que vai dizer que a máquina precisa de um oráculo. Então, tecnicamente, nós somos o oráculo, eu que vou supervisionar a máquina. E aí, para vocês terem uma ideia de como é que esse cenário, agora de maneira mais técnica, é injusta. E acho que nós precisamos discutir no Brasil uma postura enquanto pesquisadores para mudar o cenário. Veja só, a receita estimada na primeira parte do semestre até então no Brasil, das editoras científicas bateu 3,9 bilhões. E aí outro dia eu fiquei pensando, pô, caramba, é muito dinheiro, talvez esteja entre os principais segmentos econômicos. Aí eu fiquei pensando no seguinte, ó, quanto que os autores estão recebendo para conseguir publicar o seu trabalho? R$ 0. E os revisores? Né, quem tá independente da área da pesquisa deve estar abarrotado de pedido para a gente revisar paper. Opa. E aí vocês perguntam, e os editores? Editor-chefe e editor associado também trabalham totalmente gratuito. E o mais estranho ao longo de todo esse processo é porque todo esse dinheiro que nós estamos colocando, esse conhecimento, está ficando meio que em loop para ganhar dinheiro. Depois vocês façam uma pesquisa, ao Scopus Web of Science, as plataformas que eu mais uso no meu contexto de pesquisa, eles criaram um módulo de IA generativa. E olha como é louco. Eles estão pegando o nosso conhecimento e eles estão gerando mais conhecimento e mais recursos. Hoje à tarde teve um webinário com o pessoal da Wiley, aquela editora, porque agora o governo brasileiro fechou uma parceria com a Wiley, que caso nós tenhamos artigos aprovados nessas editoras, que não são as editoras e revistas, que não são ciência aberta, o governo vai pagar para o nosso artigo ficar em ciência aberta. Mas também é meio incoerente, porque o governo já paga uma assinatura para eu acessar o artigo. Agora o governo vai colocar mais dinheiro para que o nosso artigo fique em ciência aberta. Pô, mas por que a gente não dá uma pressionada e fala, não, ó, tudo que for sair aqui já tem que ser ciência aberta, porque eu estou te pagando o acesso ao processo. Então há uma grande preocupação ligada a uma lógica de democratização. Para vocês terem uma ideia do volume de tudo isso, quando vocês entrarem no Archive, por exemplo, ali hoje, aproximadamente, em todas as áreas do conhecimento, vocês vão encontrar 2,4 milhões de trabalhos que já estão lá dentro. E aí a grande parte, ou a grande vantagem, é que são trabalhos que estão literalmente na ponta do conhecimento e você tem acesso. Muitas vezes colocam todo esse arsenal à nossa disposição. Nessa perspectiva, trabalhando um pouquinho com os princípios, onde que a inteligência artificial também pode ajudar a agregar? Dentro dos princípios da ciência aberta, o primeiro, obviamente, é o acesso. Então, todo documento que eu quero trabalhar, para os colegas que são professores, por exemplo, justamente de disciplina de metodologia ou que trabalham com a parte quant ou quali, um grande desafio que nós temos em sala de aula, às vezes você não consegue encontrar um estudo ou um trabalho, por exemplo, em que você consiga pegar a base de dados e replicar com os alunos. Ou, às vezes, você tem a base, mas a base está errada, você não tem a mínima validação de parte do processo. Pra vocês terem uma ideia, algumas revistas, até como forma de avaliar esse processo, além de ter o editor-chefe, eles começaram a ter o papel agora de editor de dados, em que é um pesquisador sênior naquela perspectiva em que ele vai validar aqueles dados, aquela estrutura. Por quê? Pega muito mal para uma revista, tecnicamente, você tem que retratar um artigo, tá? Então, essa perspectiva. Por outro lado, há uma dimensão ainda de método, e aí, tecnicamente, vou voltar nesse argumento com vocês. Considerem que a lógica do método não é quant, não é qual. Eu estou falando de método, tá? E aí, infelizmente, hoje já tem indícios que está saindo no Interaction Watch, que eu falei para vocês, de pesquisadores que usam uma abordagem mais qualitativa, então, entrevistas, por exemplo, e o pessoal está forjando as entrevistas para fechar a categoria. Então, algumas editoras de periódicos que trabalham mais com a perspectiva qualitativa, até onde eu tenho acompanhado em alguns fóruns, eles estão já discutindo formas, por exemplo, de pedir garantindo anonimato, uma série de outras características, em que também, além do artigo, você envie também todas as entrevistas e também todo o processo de codificação. Isso vai exigir, e tenho certeza que o curso aqui vai ajudar vocês nesse sentido, para você planejar como que efetivamente, de alguma forma, você pode validar todo esse processo. Um pouco nesse sentido também, há uma perspectiva geral
em que você busca, até onde for possível, trabalhar então com seus dados abertos. E esse dado aberto vai exigir em que nós sejamos, como pesquisador, então um pouco ligado à filosofia e a proposta da arte que o Pablo criou, vai fazer muito sentido, porque você não adianta você ter o dado aberto, você tem que ter o dado aberto e organizado. Eu já vi muito pesquisador vem contando a história, dizendo assim, olha, se alguém pediu meu dado aqui, eu não tenho a mínima ideia, porque eu fui fazendo, fui salvando e eu tenho dificuldade em saber onde ele está. Então, essa abordagem está muito ligado a qual que é o nível de organização que você tem. O jeito de criar uma pasta, o jeito de você indexar e, claro, depois também a perspectiva com a qual você indexa. E tudo isso na ciência aberta é uma outra dimensão, que é uma perspectiva de avaliação aberta. Tem uma plataforma, por exemplo, chamada de Publos, ali, o Web of Science também está fazendo isso, e quando você termina o parecer, ele pergunta se você quer ser reconhecido por aquele parecer. Hoje, algumas revistas, ainda não todas, você faz a avaliação e muitas revistas vão pedir para o revisor: posso deixar seu parecer disponível e falar que é você? Aí você pode escolher sim deixar o seu parecer liberado ou você pode deixar o parecer o seu nome liberado, dando ainda mais transparência ao longo do processo. Tecnicamente, não é o problema, não é se eu conheço o autor. A gente está falando de um processo, obviamente, ético, com muita perspectiva de transparência também. Agora, para ter uma ideia para vocês, como que as universidades estão falando sobre AI, é claro que isso vai pegar muito com a perspectiva também cultural. A título de curiosidade, essa pesquisa saiu, a primeira prévia saiu no dia 8 de outubro, e a parte final saiu tem exatamente aí 20 dias. Então, para vocês terem uma ideia, é uma pesquisa que tem, obviamente, um viés, eu tenho que falar disso, porque foi feito por uma editora, e tem ali quase 2.500 respondentes de vários países e também, obviamente, várias áreas do conhecimento. Para vocês terem uma ideia, dentro da argumentação central, tem um ponto interessante, dizendo que os pesquisadores estão, sim, usando cada vez mais IA. Isso, quando eu vi esse dado, eu fiquei pensando, caramba, eu achei que está todo mundo usando. Então, quando a gente está falando de IA, esse contexto, talvez nós estejamos ainda numa bolha. Então, eu tenho que entender um pouco dessa realidade. O ponto positivo é que a grande parte dos pesquisadores passaram, obviamente, além de usar plataformas, começaram de fato a usar plataformas que têm essa perspectiva científica. Então, eu acho que ali, necessariamente, eu tenho mais uma validade e mais uma argumentação ao longo desse processo. E eles colocam alguns pontos-chave, só para mencionar com vocês. De maneira geral, na academia, a galera está usando IA, mas usando talvez em perspectivas desiguais. Ora, porque ainda falta uma baixa perspectiva de letramento em IA, e o que vocês vão aprender aquilo ao longo do curso e acaba sendo um dos pilares do letramento em IA, que é uma perspectiva de conhecimento em tecnologia. Então, quando vocês passarem pelas plataformas e toda a execução, vocês estão já preenchendo os pilares para trabalhar, por exemplo, com IA, com letramento em IA. Uma perspectiva que mesmo com esse aumento, mas ali eles acabaram encontrando que ainda tem sim um grande predomínio de ferramenta genérica, então é como se eu usasse o ChatGPT para fazer pesquisa científica. Há um crescimento de cautela, acho que o pessoal está de fato começando a ficar um pouquinho mais preocupado. Há um realismo já, fala bacana, tal da IA existe, depois eu descubro o impacto que eu tenho, mas eu sei que tecnicamente ela está aí à disposição. O outro argumento é o otimismo. O pessoal acha que sim, a inteligência artificial vai contribuir na geração do conhecimento, mas aqui eu faço um adendo. Algumas semanas atrás, saiu a primeira reportagem publicada, obviamente, dizendo que nós estamos muito próximo, saiu um jornal chamado The Conversation, que eu gosto, depois eu achei ela também no New York Times, que nós estamos muito perto da IA começar a ser treinada apenas com material, apenas com texto criado por ela mesma. Porque hoje o pessoal está usando tanto a IA para criar, em que chega uma hora que não tem mais texto de humano, ela vai ter que aprender basicamente com o conhecimento dela. E esse é um dos problemas que a gente vai encontrar muito em breve. Há uma ausência de carência institucional, então faltam programas e faltam instituições que de fato coloquem no papel uma expectativa
do que é esperado enquanto uso de IA, e, claro, cada vez mais clamo por transparência. E um dos pilares centrais, né, para vocês refletirem sobre a usabilidade de ciência aberta é justamente ser transparente. Eu vou deixar claro. E aí, uma das premissas que acho que a ciência aberta me lembra, se vocês pegarem livros introdutórios de ciência de dados, quando você vai trabalhar ali com os fundamentos de ciência de dados, tem um termo em que eu acho muito legal que dá para pensar em ciência aberta, que é trabalhar ou argumentar o futuro eu. Então, em algum momento, você vai precisar voltar naquele trabalho. Ou, de repente, você fez todo o trabalho e você vai enviar para um coautor. E aí, quando você envia, por exemplo, para um coautor, você fala, pô, legal, né? Mas que parte que está? Como é que ele chegou aqui? Isso é uma perspectiva também de transparência. E o que a gente não pode esquecer, tecnicamente, é que nós estamos numa era em que a ciência está ficando para trás, por isso que eu reafirmo que eu acho que a ciência vem primeiro e depois eu me preocupo com a IA. Então, tecnicamente, a ciência aberta vai vir como base ou como uma. Está vindo tecnicamente com uma perspectiva de você de fato vir com a inteligência artificial. E o que a gente não pode esquecer é que dentro dessa era toda de tecnologia, a IA necessariamente é meio, ela não é fim. E aí não adianta me preocupar com o algoritmo, não adianta me preocupar com os aspectos. Tem que preocupar com a contribuição. E seja uma contribuição reprodutível. Tem um journal chamado Journal of Consumer Psychology, JCP, em que ele é muito famoso na área de psicologia. É mais ou menos que tem uns 2 anos que eu vi um editorial dizendo que, por exemplo, na área de psicologia, a cada 10 artigos publicados, de maneira geral, da psicologia, aproximadamente 4 ou 5 só, até naquele estudo que eu vi, são reprodutíveis. Quer dizer que muito dos achados a gente não consegue. E o problema não é a tecnologia que você usou, é o processo de como você documentou de fato a sua pesquisa. E claro que talvez, dentre os desafios centrais que nós temos em tudo isso, é que tem muita plataforma de IA. E aí, tão importante quanto vocês entenderem todo o processo, é mudar um pouco a perspectiva de como é que vocês vão trabalhar a tecnologia enquanto pesquisadores. Porque veja só, a sensação que eu tenho, não sei vocês, parece que toda vez que eu entro numa plataforma de IA, surge um novo botão. E toda vez que isso acontece, eu fico pensando assim, ó, com tanta opção, eu acho que a gente não deveria ficar preocupado com qual botão que eu vou escolher, ou, sei lá, quais são as grandes novidades. Eu acho que o ponto central que nós deveríamos, de fato, trabalhar, nesse caso, é qual que é a perspectiva que a IA, na verdade, vai resolver. E claro que essa perspectiva de solução, ao meu ver, vai estar necessariamente ligada a qual é a parte do processo que eu estou envolvendo tecnologia. Para vocês terem uma ideia do estágio que nós estamos hoje. Esse paper saiu em agosto do ano passado, há 3 semanas atrás, avançou, agora chama Cosmos, um novo algoritmo. Para vocês terem uma ideia, vocês conseguem código aberto, tá? Você entender de programação, entender um pouco de codificação, você consegue replicar o AI Scientist, você vai conseguir gerar o seu paper por completo. Ele estima, na verdade, que o custo para você conseguir rodar, porque você precisa de algumas questões mais computacionais, você vai conseguir rodar o seu paper do zero, aproximadamente gastando US$ 15. Então, quer dizer que você vai conseguir gerar um conhecimento por apenas US$ 15. Quando esse paper foi publicado, como vocês podem ver que está no archive, ele tem fórum, ele tem discussão, a das grandes preocupações que o pessoal estava, poxa, mas precisava disso? E aí eu vou além, eu fico pensando, poxa, ao mesmo tempo que nós acabamos gastando para criar um algoritmo para isso, será que a gente podia ter gasto tempo para criar um algoritmo em outras características? Então, necessariamente isso pode ser um grande contexto. Então, isso hoje é, de alguma forma, onde que os algoritmos, de fato, eles estão disponibilizados. Para vocês entenderem um pouco, talvez, como que a IA pode ajudar, e depois isso vai vir fechando com a perspectiva de ciência aberta. Considerando que sempre quando vocês adotarem toda essa perspectiva de documentação, a perspectiva de rodar, o foco central, necessariamente, ele acaba sendo muito mais preocupado com o meio do processo.
Como vocês vão ver aqui no curso, não adianta você querer trabalhar com pesquisa, querer trabalhar com ciência aberta e você não adotar uma plataforma de gerenciamento das suas referências. Hoje, basicamente, no mercado, nós temos três principais, o EndNote, o Mendeley e o Zotero, e tecnicamente o Zotero ele acaba sendo melhor, porque você consegue conectá-lo direto com as plataformas de IA. Eu acho que essa talvez sejam os principais facilitadores ao longo dessa argumentação. Para vocês terem uma ideia, o tanto que isso hoje está fácil, você consegue, por exemplo, subir o seu artigo, subir o material que de fato você está estudando, e você vai gerar um resultado como esse. Então, ele está pegando, para vocês terem uma ideia, papers. Cada linha que vocês estão vendo é de um paper. E cada coluna do que vocês estão vendo é, digamos, um assunto daquilo que ele explorou. Então, você está vendo uma coluna em que eu tenho objetivo, que eu tenho método, que eu tenho resultado, que eu tenho limitação, trabalhos futuros. Então, eu vou conseguir extrair, considerando ali que eu tenho uma camada chamada de aprendizado de máquina ou de machine learning. Então, esse algoritmo vai ser responsável por pegar a perspectiva das palavras e ele avança. Por quê? Lá em 2017, quando o Google tem um paper, Attention is All You Need, ele apresenta para a comunidade internacional um algoritmo chamado de Transformer. E esse algoritmo tem uma grande quebra de paradigma, porque necessariamente mostra como que a máquina consegue ter grande facilidade para trabalhar com palavras. E essas palavras necessariamente têm toda essa forma de entender padrão e conseguir contribuir. Uma forma de você talvez conseguir até certo ponto mapear todo esse argumento também são plataformas em que você consegue enxergar mais visualmente tudo isso. A plataforma que está aqui na tela tem o nome de Litmaps, em que é uma plataforma em que você vai subir o seu referencial e vai deixar um documento como esse aqui. Nesse caso, para vocês terem uma ideia, é como se eu conseguisse subir minhas referências e, de alguma forma, parte das minhas referências, eu vou até certo ponto, eu vou visualmente enxergar o seguinte, ó. Olhando para a tela, vocês pegarem a horizontal, quanto mais à direita, mais velho, mais novo é o artigo, mais recente. Quanto mais alto vocês olharem, mais citação ele tem. Então, pensando um pouco nessa relação, eu posso entender que, por exemplo, cada círculo é um artigo da minha base, e quando tecnicamente eu pego um artigo ali publicado no ano de 2019, por exemplo, eu vou enxergar que esse artigo ele tem muita citação e ele é mais novo. Mas veja que esse artigo publicado no ano de 2019, ele tem várias setas, várias ligações com os artigos que estão vindo na sequência. Então, eu consigo, de alguma forma, entender que o avanço principal da literatura necessariamente está vindo do paper publicado em 2019 para cá. Porque se vocês olharem do que está do outro lado, do ano de 2010, ele foi um paper muito citado, só que a literatura ficou dispersa. Eles não estão se referenciando, então provavelmente grande parte, talvez, do avanço não esteja vindo daqui. Então, aqui, necessariamente, a IA, ao meu ver, não deveria ler para a gente, mas, na verdade, ela deveria selecionar quais artigos eu vou ler. Olhando aqui para a tela, é como se eu fosse me organizar e eu passasse um traço. O que está na esquerda, depois eu me preocupo, porque a literatura não está indo nesse caminho, a literatura não está acompanhando. Eu leio o que está para a direita. E aí, de fato, é claro que eu consigo, de alguma forma, me posicionar também. Tá? Bem, até para não ficar falando muito tempo também, não cansar vocês. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? A gente poder conversar um pouco? Dúvidas? Nenhuma? Tá tranquilo, tá tudo bem até agora. Tranquilo? Então, beleza. Qualquer coisa, vocês vão perguntando aí. Bem, dito isso, eu acho que dentro de toda essa realidade, Ricardo, tem é óbvio. o Pode falar. Van Clay aqui levantou a mão. Com vontade. Oi, professor. Eu Opa, cheguei um pouco atrasado, eu peço desculpas, mas eu gostaria de saber se essa aula vai ficar gravada para poder assistir depois, porque Vai eu estava sim, dando aula e aí não vai consegui sim. acompanhar antes.
Ivan Muito Clay, vai obrigado. sim. Se você tiver acesso à equipe, você vê de imediato. Do Tá, contrário, vai ter um delay aí até eu postar ela no canal. tá bom. Muito Tá obrigado. bom? Nada. Aproveitando, eu perdi a primeira aula, ela já tá lá? Você tem acesso aqui à equipe? Se você tiver acesso à equipe, ela já está aqui no Teams. Se não, eu vou ter que subir ainda a primeira aula. Não subi ela ainda. No caso, o Tá bom? acesso é aquele e-mail onde tem o contato? Não, Marina, você tem o Teams na sua organização? Você teria que fazer parte da equipe. Foi a Marina, né? É a Que... Michelle que está perguntando. Michele. Ah, tá, Michele Teixeira. Você teria que entrar na equipe. Aí eu posso mandar um e-mail para vocês, quem quiser entrar na equipe e ter acesso direto. Porque eu só não fiz isso porque da última vez, né, do último ano, tive muitas dificuldades em relação a tornar os membros, né, externos dentro da equipe. Aí muitos agora, alguns não conseguiram, enfim. Aí eu peguei e resolvi dessa vez só mandar o link e participar da reunião. Mas a aula fica gravada na equipe, aí de imediato, depois de 1 hora, já está disponível. Mas do contrário, teria que esperar eu subir para o canal para o YouTube. Ok, obrigada. Certo? Muito bem, levantado a mão ali. Não sei se já Tem alguém? Deixa eu ver aqui. apareceu no centro da Acho tela que aqui. não. Não? Na verdade, Maria José, eu havia Ah, sim. Opa. levantado era também relacionado à equipe Teams. No caso, na minha instituição eu tenho, mas teria que ser então na de vocês. É isso, professor Paulo? Isso, Marina. Eu teria que te adicionar aqui como um participante da equipe, Ok, obrigada. certo? A Michelle e a Marina, por exemplo, e o Van Clay, eu vou tentar adicionar aqui agora. Pode ficar à vontade, Beleza, certo? tranquilo. Muito bem, muito bom. Vamos lá. Fica à vontade para a gente conversando. Então, tecnicamente, dito tudo isso, nós temos aí necessariamente, pelo menos uma plataforma para avaliar qualquer uma das perspectivas de método científico. Aqui, só para dar uma visão geral para vocês, eu tento quebrar, para vocês terem uma ideia, esse ano de 2025 está sendo considerado o ano dos agentes de IA. O agente imagina que é um robozinho extremamente especialista em fazer alguma coisa. Então, eu acabo quebrando em três, eu acho que fica mais fácil de enxergar. O primeiro seria a pesquisa da literatura. Então, você imagina que todo o material está disponível, desde que você, obviamente, seja amigo das editoras, aí você vai conseguir ter acesso aos materiais. Então, hoje, ao meu ver, talvez o melhor algoritmo que nós temos para trabalhar com literatura científica, ele se chama Elicit. O Elicit, por exemplo, dentre as vantagens ou dentre todas as características que ele pode, de fato, operacionalizar, para vocês terem uma ideia, você consegue, por meio de linguagem de pensamento natural, fazer toda uma avaliação da literatura. O grande problema que eu acho do Elicit é que eu acho ele meio carinho demais. Porque você tem um plano, mas você não consegue rodar muita coisa. E se você tiver, por exemplo, uma etapa, sei lá, exploratória, tá? E aí você está, sei lá, você extraiu lá 1.000 artigos de uma base para rodar. Se você for usar isso no Elite, vai gastar dinheiro para caramba, porque ele cobra por processamento, tá? Mas é um baita de uma ferramenta. O outro é o SciSpace, ele acaba sendo ali, talvez, um dos principais algoritmos tudo em um. Então, você faz revisão, você faz escrita, pesquisa, tudo de maneira mais integrada. Você tem o Cite. O Cite é chamado de ChatGPT de pesquisador, então ele te ajuda a pegar a frase que você está escrevendo e te ajuda indicando uma referência para aquilo. O EnsureDis é uma plataforma também, tudo em um, muito parecida com o SciSpace, de uma forma mais acessível por enquanto. No centro tem o mapa do conhecimento, eu mostrei o Litmaps, a lógica é a mesma, e na escrita, basicamente nós temos duas mais famosas ali, mais obviamente as que eu mais gosto, porque seria, por exemplo, o mapa da escrita que você tem um Grammarly. O Grammarly, por exemplo, ele tem uma habilidade de trabalhar por enquanto com inglês, mas já está vindo outros idiomas, e uma plataforma que eu particularmente gosto muito, que é chamada de PaperPoll. Por quê? Quando eu estou escrevendo alguma coisa científica,
eu não gosto de ficar muito trocando de tela. Então é bacana porque no Paperpal você consegue colocar dentro do Word, dentro do Google Docs, por exemplo, ele fica no cantinho. Então você está escrevendo, você quer revisar o texto, ou você quer uma dica de como é que reescreve um trecho, ou você até mesmo quer discutir a teoria. Ele tem esse vínculo. Então ele Ô, fica, Ricardo, obviamente, muito mais tem, acessível. Pode falar. cara, tem como eu projetar a tela aqui, você ir batendo um papo aí, ou você necessita da tela nos próximos minutos? Consigo. Eu estou olhando para minha Cons- tela aqui, tranquilo. Consegue? Pode parar a minha. Marina, Maria José, elas queriam levantar a mão também? Opa, fica à vontade. Professora, me escuta? Sim, Sim? perfeito. Certo, perfeito. A minha dúvida é um pouco assim, a gente está falando de ferramentas e aí o senhor falou da questão do Litmaps, tem o Connected Papers, mas uma coisa que me preocupa um pouco é que muitas dessas ferramentas se baseiam muito num mesmo conjunto de dados científicos que é a base Semantic Web. E aí a diferença de eu fazer uma seleção em que eu vou para uma Web of Science, que eu vou para uma Scopus, ou que aí eu expando a minha pesquisa utilizando aquele tipo de conteúdo que geralmente não está previsto nessas bases, que são justamente, por exemplo, as nossas revistas brasileiras Diamante, as outras revistas que também são em acesso aberto, é que ali eu faço uma seleção que não está pré-configurada num conjunto de fontes específica. E eu consigo. A diferença de fazer esse tipo de análise de relação, análise de citação, de coautoria, de uma maneira mais tradicional, é que eu tenho a possibilidade, inclusive, de expandir os meus dados para considerar aquilo que tradicionalmente esse tipo de base não vai considerar. Assim, o ELIST, o outro também, e algumas outras dessas ferramentas de IA voltadas para a área acadêmica, elas têm essa base comum que é a Semantic Web, né? Então, elas não correm o risco de nos direcionar todos para um mesmo conjunto de dados? Beleza, excelente comentário, Mário. Vamos pensar assim, ó. A base que está dizendo se chama Semantic Scholar, correto? Que é basicamente como se fosse o Google das plataformas de IA. Isso. Exatamente, Olha, desculpa o erro. Não, tranquilo. Semantic Scholar, acho que é interessante para quem não conhece, muito excelente comentário. Olha só. Acho que eu vou responder por algumas dimensões. A pergunta é muito boa. Assim, ó, primeiro, a forma com a qual a gente está fazendo pesquisa, e o teu comentário é brilhante, nós estamos cada vez mais reforçando estudos internacionais. Isso é um baita de um problema. Aí entra muito na perspectiva que eu gosto, chamado de colonialismo de dado. Que cada vez mais, como você brilhantemente coloca, quando eu vou no Semantic Scholar, eu não vou olhar para o Cielo, eu não vou olhar para as bases locais, porque isso não ganha escala para ele. Aí um dos caminhos hoje que o pessoal tem feito, e aí é um dos motivos que a gente precisa discutir, é pegar efetivamente essas plataformas e, de fato, desenvolver modelos de inteligência artificial nelas também. Então, a Cielo, os serviços indexados, por que não trabalhar necessariamente e criar o seu modelo ali dentro também? Bem, nesse caminho, talvez Marina, talvez a alternativa para a gente minimizar o impacto que você muito bem coloca seria: eu faço uma busca direta na plataforma, nas plataformas nacional. Então, por exemplo, na administração a gente tem o Spell, ou você vai na Cielo, ou qualquer outra. Aí você faz a tua busca, exporta o resultado para o Zotero. Aí, a partir desse resultado, você pode pegar o BibTeX, o RF, aqueles artigos que você exporta de maneira bibliográfica, ou até mesmo PDF, e aí você pode voltar para o Elicit. Você pode voltar para outra plataforma, por quê? De maneira geral, essas plataformas de IA, elas têm duas formas de ser alimentada. Ou ela é alimentada por meio do Semantic Scholar, como você disse, ou por meio dos meus arquivos. E aí, talvez, o resultado mais potente, para como você muito bem coloca, para que tecnicamente eu consiga não olhar só para os estudos internacionais, mas também para estudos locais, é que eu pego os meus arquivos, mais o que ele encontra na internet, aí eu faço de fato uma combinação desse processo. Por isso que talvez o link de tudo isso seja um programa como o próprio Zotero.
A grande discussão também, né, Maria, até que você coloca os níveis de ciência aberta do processo, e esse é um grande problema que a gente tem na prática, porque hoje os pesquisadores, de alguma forma, acabam olhando muito menos para periódicos nacionais e para as bases indexadas no Brasil. Com os indexadores que hoje nós estamos, os programas, os pesquisadores acabam se preocupando, são revistas internacionais. Então, a tua preocupação me remete também a um grande desafio hoje na posição de editor-chefe. Poxa, se eu vou mandar um artigo para a revista no Brasil, eu vou mandar para uma internacional que tem indexação XYZ e, de alguma forma, eu vou ter a visibilidade. Só que aí, assim como tem essa preocupação de eu aprender, me concentrar muito mais na lógica internacional, por outro lado, o quanto que essas revistas internacionais, por exemplo, quanto que elas estão preocupadas em trabalhar com o nosso contexto regional? O quanto que estão preocupadas em entender a nossa realidade? Então, a plataforma de IA, com nossos dados, eu consigo juntar, mas acho que é uma discussão muitíssimo importante para que a gente consiga trabalhar. Claro que nós temos hoje 2 IAs feitas e treinadas com dados brasileiros, que podem ser trabalhadas, que é chamada Amazônia IA, que tem um algoritmo, ou a Maritaca, que tem um modelo de IA chamado Sabiá, que talvez seja a forma da gente conseguir avançar as plataformas também treinadas com evidência científica do que é publicado no Brasil. Maria José queria perguntar também? Eu não sei. Sim, obrigada. Professor Ricardo, a minha dúvida ela é um pouco diferente. Na verdade, eu sou das ciências humanas e sou da educação, então a gente trabalha com dados um pouco diferentes, né? Então, a pesquisa qualitativa para nós ela é muito presente. Então, só para situar um pouco. Claro. Então, a discussão desde a primeira aula com o professor Pablo tem sido para mim uma grande... meu interesse foi exatamente para conhecer um pouco mais desse universo. Sim. E temos vivenciado aqui na UFMG algumas experiências de exatamente essa lógica, essa discussão sobre ciência aberta, repositórios abertos, acesso a também esse acesso gratuito. Mas a minha questão é para fazer esse movimento que o senhor disse há pouco, né, que você disse há pouco, né, sobre as ferramentas para pesquisa da literatura. Quando um dos grandes nós que eu, por exemplo, tenho enfrentado em algumas pesquisas é quando eu vou para a base da CAPES, porque nem tudo está na Sucupira, nem tudo eu consigo imediatamente acessar, por exemplo, a tese a que eu quero consultar, né? Para essa base CAPES, você já fez alguma vez alguma busca para alguma pesquisa com teses e dissertações na base da CAPES, principalmente quando a gente quer voltar um pouco em pesquisas, mas em um período mais largo de tempo, né, 3 décadas, para ver como que um determinado conceito, ao longo do tempo, a presença e depois como que ele vai, ao longo de 3 décadas. Vou pegar o próprio exemplo que você disse há pouco sobre o letramento, né? Ele é um termo que vai lá na educação nos anos 80, ele começa a aparecer em outros países, mas no Brasil ele tem uma presença maior nos anos 80 e hoje é um termo que todo mundo usa com letramento digital, letramento em IA, por exemplo, como você disse há pouco. Nesse caso específico de bancos de teses como a CAPES, que ele, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, eu acho lá 1.000 e tantas indexações, mas eu não tenho, por exemplo, como exportar, porque a biblioteca de teses, a biblioteca digital, de BICT, a BBTD, eu consigo exportar, né? Já exportar direto para os hotéis, mas na CAPES eu não consigo. Você já experimentou, já viveu esse problema? Já. Então, aí, excelente reflexão para a gente pensar junto. O que acontece? Como as principais ferramentas de IA, elas são... Pode fechar, tá meio frio, né? Tá. Comecei a sentir geladinho. Vou colocar o usuário aqui. Né?
Obrigado, amor. Bem, uma característica que vale a pena a gente refletir nesse sentido é que os principais algoritmos que nós temos de inteligência artificial para pesquisa, eles não são feitos no Brasil. E aí nós temos esse problema, eles acabam ficando muito mais preocupados com a realidade deles, como você muito bem observa. O que uma vez fazendo uma certa avaliação, principalmente na perspectiva de administração, o que eu fiz? Eu descobri que tem um pacote no R de um pesquisador, depois pode me cobrar que eu posso pesquisar e te mandar, em que ele faz uma busca direto na biblioteca de teses e dissertações. Ele traz isso, eu consigo fazer busca direto na solução que ele fez. Porque hoje, realmente, nós não temos, talvez, até onde eu conheça, digamos, uma solução para que eu faça uma busca histórica a partir daquele universo. E aí, novamente, talvez, pegando a primeira pergunta da Marina também, a sua, talvez seria o momento de buscarmos ou discutirmos por que a gente não tem uma plataforma de pesquisa científica indexadas com estudos publicados 100% aqui no Brasil. Não é uma questão de olhar, não, mas é porque, tecnicamente, um dos temas que eu acho que a gente está discutindo muito pouco hoje é a perspectiva de hegemonia dos dados. As nossas pesquisas também são boas, por que eu não paro para olhar para elas? Então, essa limitação, e a forma que eu resolvi foi achando um pacote no R para fazer as buscas lá dentro. Eu não conheço, se dentro do sistema de busca lá você consegue fazer uma IA generativa lá dentro. Eu acho que, inclusive, pode ser uma boa perspectiva de desenvolvimento da própria plataforma, porque quanto que a gente consegue, muitas vezes, estudar com as teses indicadas pela CAPES também? Como é que eu consigo baixar? Como é que eu consigo trabalhar? É muito mais trabalhoso. Mas por que não indexar e colocar uma IA generativa para a gente encontrar trabalhos efetivamente lá dentro? Por quê? Tecnicamente, nós fazemos isso via biblioteca das instituições, né? Então, acaba tendo esse outro trabalho aí. Então eu colocaria como desafio as plataformas que não são feitas por Brasil, eles olham para o grande mercado e a gente está ficando para trás e olhando cada vez menos, infelizmente, para a nossa realidade. Aí eu volto à terminologia que realmente é o colonialismo. Ok, obrigada. Imagina. Muito bom. Então, dando continuidade, eu acho que, obrigado aí pelas perguntas, fico em super disposição. É bacana a preocupação de vocês, de como é que a gente está, de alguma forma, defendendo também Ricardo, o você pode nosso... voltar a apresentar, viu? Beleza. Acho que o grande desafio que a gente tem hoje, de alguma forma, como é que a gente vai conseguir, de fato, sabe, garantir, até onde for possível, a soberania também dos nossos estudos. Uma das perspectivas que eu tenho, não sei se vocês concordam comigo, é porque, poxa, se eu não estou olhando para o meu estudo, e hoje as revistas também, cada vez mais eu me concentrando em olhar para revistas de fora, será que a revista de fora vai se interessar em estudar o que a gente está fazendo? Será que eles vão se preocupar em trabalhar com questões tão regionais? Eu acho que é um baita de um problema para a gente poder pensar, como vocês muito bem colocar. Então, uma reflexão nesse sentido, talvez envolvendo todo esse processo, um fluxo que eu acho que pode ajudar a refletir. Você pode, por exemplo, trabalhar com o processo de definição do problema e planejamento, trabalhando com plataformas como o SF, por exemplo, protocolos, então fica como alternativa para que, de alguma forma, eu consiga já declarar previamente o que eu quero fazer. Algumas revistas, por exemplo, que trabalham com experimento, eles já começam a exigir que na submissão você cadastre em plataformas como Pre-Registered, como forma de você previamente já dizer o que você queria fazer, como forma de garantir o trabalho. A revisão da literatura, então, o próprio PubMed, o Archive, o Cielo também entra, e aí, como vocês muito bem colocaram, talvez até certo ponto conseguindo equilibrar ou até mesmo argumentar que você, infelizmente, a plataforma não vai lá na Cielo buscar, mas você pode manual e importar isso para as plataformas de IA. Essa coleta colocada, por exemplo, no Zenodo ou até mesmo outras plataformas nesse sentido, e isso você não precisa deixar tecnicamente aberto, então você consegue operacionalizar, e depois você tem uma perspectiva reprodutível que você vai trabalhar bastante aqui no curso, em que vai ser uma perspectiva de reprodutibilidade, GitHub, Jupyter, o SF, entre outros, e depois começar a considerar, e aí tem outro contexto, né? Tem muito editor
que fala, mas seu artigo já foi publicado em congresso, eu não quero na revista. E já li vários depoimentos, mas teu artigo está numa pré-print, eu não vou publicar também. E aí algumas revistas já começam a fazer o movimento, por exemplo, de começar a publicar também pré-print, de virar de fato uma indexação científica no molde que o pessoal está acostumado. Então há um caminho bacana, a própria Cielo também tem feito isso. E depois o caminho que está avançando, que é a avaliação e colaboração aberta, tem plataformas aí, como a Jane e outras, inclusive, para você, de fato, até mesmo encontrar revisores. Então, seria talvez as plataformas, o próprio GitHub hoje tem um Copilot, então ele te ajuda nesse processo. A USF, 2 semanas atrás, trocou todo o design, ficou ainda mais intuitivo para você organizar. Fica naquela coisa, né, de você colocar no seu computador ou você colocar no teu drive, você perde. Põe na plataforma, ela é segura, ela tem proteção nesse processo, e aí depois você manda o link lá na editoria ou até mesmo para a banca, né, mediante o momento da sua pesquisa, tá? Então acaba sendo esse contexto. E aí acho que os fluxos que nós deveríamos de alguma forma seguir seria tecnicamente, então, o princípio da ciência aberta. De alguma forma, esses princípios vão nortear como é que nós estamos usando as ferramentas de IA. As ferramentas, tecnicamente, deveriam ser colaborativas. Hoje, os principais algoritmos de IA, as principais ferramentas de IA, de alguma forma, já estão deixando muito, muito bem claro que você pode chamar outras pessoas para discussão. Então, exemplo, você pode fazer um prompt e compartilhar o prompt. Se você usar a Rayyan, que é uma plataforma que você faz as etapas de uma revisão da literatura, ou até mesmo de meta-análise, você consegue validar. E depois, quanto mais casos práticos e éticos, com viés para eu conseguir entender o processo, talvez melhor seja o caminho. Agora, para fechar a discussão, acho que um ponto que a gente não pode esquecer nisso tudo, em que talvez a grande motivação para a gente discutir cada vez mais ciência aberta e readequarmos o nosso processo é o que vem acontecendo com a publicação científica. E de antemão, meu argumento central para vocês, não acho, tá, de forma nenhuma, que a culpa é da máquina. Acho que a culpa é nossa enquanto pesquisador. Um exemplo que talvez vocês já tenham visto, esse paper que foi publicado no ano passado, em que foi retratado, vocês devem ter visto, a título de curiosidade, o gente boa do autor colocou o que está ali na cor amarela é a primeira frase do artigo publicado. E aí você começa a pensar que poucas semanas atrás nós tivemos um congresso em que os artigos foram escritos, avaliados e apresentados por uma máquina. Meu Deus, qual que é o sentido disso? E aí você começa a olhar para o outro lado, em que a máquina, às vezes, ela tem ganhado uma culpa em que eu não sei se é dela. Porque quando o autor, como eu coloquei ele para vocês sublinhado, quando ele pede para a máquina gerar um texto, ali você já tem uma quebra das diretrizes de produção científica. O que é esperado é que ela aprimore, e não do que ela crie. E, ao mesmo tempo, poxa, ele usou e nem para dar uma editada, sabe? Para fazer uma argumentação. Só que isso também me ativa uma outra preocupação. Se isso foi publicado e está na primeira fase da introdução, qual que é a qualidade que nós estamos tendo, por exemplo, com o fluxo editorial? Porque se o editor lê o trabalho de fato, se uma equipe lê, o revisor lê, os editores associados, não deveria ter acontecido. Então, hoje nós estamos, talvez, numa era que aquele termo técnico que a gente usa muito na academia, publish or perish, né? Publique ou pereça, em que talvez o volume está começando a cair. E aí, como eu falei no início, talvez dentre as etapas centrais em que nós vamos precisar pensar, é que vai demorar mais para fazer uma boa pesquisa, e a ciência aberta talvez seja uma proteção que eu vou ter para o meu trabalho de fato ter caminho. E uma das coisas que eu fico pensando será que a IA facilitou a fraude, né, que nós estamos tendo cada vez mais, ou talvez ela expôs um problema que sempre existiu? Eu acho que, tecnicamente, o que a ciência aberta vai conseguir, de alguma forma, deixar mais claro, e aí você vai ser questionado por todo o processo, e, em geral, é claro que quem está adotando
a ciência aberta dificilmente tende a fazer alguma coisa, digamos, antiética, é para a gente poder também não esquecer em que a ética ela não é um algoritmo. Eu não vou programar para a máquina fazer isso ou fazer aquilo. O que, na verdade, isso, ao meu ver, para a gente não esquecer, é o tanto que pode ser de fato incoerente. E veja que parte dessa incoerência, ao meu ver, eu tenho que pensar assim: nós estamos numa era agora de descobrir se o texto, por exemplo, ele foi feito ou não foi feito com IA. Só que, na verdade, a mesma máquina que está criando, é a mesma máquina que está nos fiscalizando. E eu não posso esquecer de outro ponto que é importante. A partir do momento em que eu estou usando a máquina, a argumentação central dela, ela não é a autora do texto. Então, eu posso usar a IA, por exemplo, para criar todo o meu documento. Só que a partir do momento em que eu subo no site e faço a submissão, o texto é 100% meu. Aí acabou a conversa. A responsabilidade é minha. Por isso que eu sempre penso que, ao meu ver, a IA não vai cometer fraude. Na verdade, sim, quem vai cometer são os pesquisadores. E se de alguma forma isso está acontecendo, a gente não pode deixar de considerar em que a IA nada mais é do que uma ferramenta. A ética é uma escolha humana. E claro que talvez a perspectiva seja a solução que vocês vão aprender aqui ao longo do curso, e que talvez a perspectiva central da importância que hoje eu tenho muito influenciado pelo Pablo também, de cada vez mais me interessar por ciência aberta, é que talvez a solução também não é só tecnológica. Não é só você ter um alto grau de letramento nisso, mas talvez em que nós precisamos voltar e rediscutir a formação dos pesquisadores. E por que não, além de rediscutir a formação dos pesquisadores, por que talvez eu também não volte a rediscutir uma série de habilidades que estão hoje mais nocivas a partir da premissa da ciência aberta? Por que além de tentar verificar formas de engajamento, formas de qualidade de maneira geral de todo o desenvolvimento, penso em colocar na formação do pesquisador também, de ele já começar a fazer as pesquisas com uma premissa de ciência aberta. E como vocês muito bem provocaram, por que de repente também eu não começo a pensar internamente, a desenvolver plataformas de pesquisa científica que considerem a nossa realidade? Porque necessariamente nós estamos cada vez mais, como vocês brilhantemente colocaram, eu estou cada vez mais usando bases internacionais, eu estou cada vez mais deixando de olhar o que está sendo publicado aqui no Brasil. Então, acho que a ciência aberta talvez seja uma forma de dar mais universalização e também, obviamente, muito mais clareza nessa argumentação, tá bom? Bem, o que eu tinha planejado para a gente bater um papo, mas de provocá-los também, é até aqui, e eu fico à disposição para a gente poder conversar e interagir um pouquinho também sobre a fronteira da tecnologia. A ciência aberta, obviamente, ganhou muito com tudo isso. Beleza, Ricardo, valeu demais. Como sempre, direto ao ponto aí, né, do problema central. Alguém que querer fazer alguma colocação, fazer uma pergunta, está aberto aí, terminando até antes do previsto. Tem um certo tempinho aí, fiquem à vontade. Se quiser uma discussão mais aprofundada, talvez, a Marina, a Maria José, a Daiane. A Daiane levantou a mão. Daiane, fica à vontade, pode falar. Oi, boa noite. Eu quero agradecer a discussão aqui que o professor Ricardo trouxe, porque eu fico, assim, às vezes, até um pouco preocupada quando as pessoas querem colocar a IA como o grande causador do problema, e eu fico muito feliz em ter essa reflexão aqui, porque é isso, sim, que eu vejo também, é muito mais a questão do comportamento do pesquisador em si, do que a ferramenta que está sendo usada, né? Eu acho que a IA, ela está aí para ajudar muito em otimizar o nosso trabalho e não em ser o principal ali, o causador do problema em si, né? É como ela está sendo usada. Então, é só um comentário mesmo para agradecer ao professor Ricardo aí pela reflexão. E eu gostaria de pedir ao professor Pablo, se possível, eu gostaria de entrar no grupo ali do Teams para poder acessar a aula, até porque a primeira aula eu perdi o início ali, queria rever
Tá, Obrigada. beleza. Tô fazendo algumas anotações aqui para depois pegar o e-mail de vocês nas inscrições e incluir. Tá bom, Daiane? Ok, muito obrigada. Tá, eu tô anotando aqui o pessoal aqui que tá querendo entrar. Mais alguém, gente? Posso? Fica à vontade, Maria José. Ah, Foi ótimo, professor Ricardo. Acho que para a gente refletir um pouco. Vou continuar pensando sobre essas questões e principalmente em relação, como no meu caso, a pesquisa é exatamente a produção brasileira, né, em determinado período. Por isso que eu te perguntei, que ficou realmente uma questão, para mim ficou assim, que peleja. Então, mas eu acho agradeço que, muitas reflexões. imagina, a tua provocação é excelente, sabe, professora, porque essas discussões acabam que nós hoje estamos tão concentrados em aprender plataformas de pesquisa, mas olha só, o quanto que a gente conhece e o quanto que nós discutimos sobre as informações que essas bases são treinadas. Vou te dar um exemplo. A senhora mencionou que trabalha com educação. Imagina o teu aluno que está começando a estudar, por exemplo, sobre educação e vai fazer as primeiras buscas em plataformas como o ChatGPT, em que é uma plataforma 100%, para vocês terem uma ideia, salvo engano, passa de 90% a quantidade de informações treinadas na língua inglesa. E como é que o modelo é treinado? De maneira muito simples. Eu subo, por exemplo, material e um programador, alguém vai dizer se está certo ou está errado. Então, um aluno que tecnicamente não conhece, ele vai aprender muitas vezes uma informação com base em alguém que não necessariamente conhece aquela informação. E aí, vamos pensar, para vocês terem uma ideia, 700 milhões de pessoas usam o ChatGPT todos os dias, de acordo com o relatório publicado recentemente pela própria OpenAI. Então, acho que eles vão ficar preocupados em trabalhar com o nosso contexto. A gente tem que defender essa soberania do nosso conhecimento. E eu acho que a provocação de vocês é excelente. Eu acho que nós precisamos discutir mais sobre, talvez, plataformas de pesquisa científica com conteúdo brasileiro, com auditoria, com pesquisadores que validaram. Porque senão a gente vai, de alguma forma, cada vez mais aprender até mesmo sobre a nossa história, sobre uma ótica totalmente externa. E aí a gente vai perder literalmente a mão da geração do conhecimento, que é uma discussão que o pessoal da tecnologia tem levado, eu acho bem interessante, que é a governança de dados. Então, não é qualquer informação. Para vocês terem uma ideia, no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial que o governo federal divulgou, a título de curiosidade, ali uma das coisas que eles querem brigar com as big techs é justamente isso, falar, olha, me mostra quais são os dados que vocês estão treinando. E aí, de repente, por que que nós, enquanto comunidade, a gente não bate o papo e fala, pô, legal, só que é o seguinte, você vai ter que usar para rodar o seu modelo no Brasil, sei lá, X% dos materiais publicados e produzidos aqui. Acho que é um caminho bacana para a gente poder refletir. Beleza. Acho que a Maria José que falou, né? Isso. Certo. Eu tava vendo aqui, eu acho que ela que colocou da questão do banco de, de teses, né? Dissertações da CAPES. Isso. Realmente está bem arcaico aqui ainda, hein? Cara, você concorda que se você fizer só uma solução de IA generativa, você já resolve tanta coisa aí dentro? Nossa, é assim, e não é difícil. Deve ter alguma coisa no GitHub que já fez um web scraping aqui. Dá para fazer um robozinho para Ah, meio que ter uma entrada, né, um input um pouco mais interessante pra você trabalhar num Zotero da vida, trabalhar numa IA, né? Solta um arquivo exatamente. JSON aqui com as entradas, né? Com os campos necessários, a partir de uma pesquisa que você faz. Isso aqui não deve ser difícil, não. E deve ter Exatamente. algum. Você falou que já viu um pacote de R, né? Isso, Thierry, já. É. Eu também já vi o R, mas foi para o Banco Central, se não me engano, fazer a pesquisa Hum, automática do Banco Central. O catálogo de teses e dissertações eu não vi, não, mas deve ter, mas realmente ela tem razão, né? Fica excelente. difícil você alimentar e trabalhar, dá, né? E se a pessoa tiver que trabalhar com tese e dissertação no Brasil e com temas brasileiros, não tem como sair, né? Mas realmente tá bem aquém das outras soluções, das editoras que nós já temos aí, né?
Exatamente. A Cielo também tá um pouquinho atrás, né? A Cielo não é tão boa igual as outras também, não, né? Porque a gente já baixa o Indexados, mas Bib, o RIS, já. direto. Mas eu acho que a CAPES bate todo mundo em termos de Não, dificuldade nesse nossa, processo. muito simples aqui, muito. Não Essa é uma dá pra grande fazer muita isca. coisa aqui, meu. Aqui É. você tem que entrar dissertação, tese pra você procurar se Isso é os que aquilo ou estão, não. isso Exatamente. os que têm o link detalhe, que ele vai te jogar na plataforma Sucupira. Mas Sim. teses mais antigas, antes de 2016, por exemplo, todas você tem que ir no repositório da universidade. É uma maluquice. Ah, é? Caramba. Nossa, Nossa. coisa manual pra caramba, credo. Manual, que é diferente da base da BDTD, que você já tem o acesso, exceto aos trabalhos que não estão disponíveis, né? Mas você tem pelo menos acesso ao resumo. No caso da CAPES, não. É uma coisa maluquíssima. Mas valeu, obrigada, Ricardo e Paulo. Imagina. Não, mas Marina, excelente reflexão. Marina te levantar da mão, ela. Acho que deixa Sim, eu confundir. vocês me escutam? Sim. Perfeito. O grande problema que eu acho que a gente tem no Brasil é os motivos pelos quais as nossas bases, as nossas fontes de pesquisa foram criadas. As bases da CAPES, o propósito delas eram propósitos administrativos. Hoje em dia, a gente faz gato-sapato do Lattes, por exemplo. Porque, claro, ele está acumulando num modelo que é currículo, que foi construído para ser um currículo textual, uma série de informações super importantes da pesquisa brasileira. E aí a gente precisa construir mecanismos para lidar com uma fonte que não foi pensada para ser uma base, diferente de uma Web of Science, diferente de uma Scopus, que tem por trás um time de bibliotecários, de analistas de dados, preparando aquela estrutura, padronizando tudo para um propósito bem específico. E aí, hoje em dia, e muitas vezes, quando a gente vai lidar com os nossos dados, a gente está lidando com plataformas que surgiram muito mais para fins administrativos. Boa, perfeito. E olha como é interessante, né? Excelente reflexão. A gente está cada vez mais valorizando a porta para fora do que a de dentro, né? Nosso conhecimento está ficando arcaico até para achar. Excelente reflexão. Apesar do Brasil ter sido um pioneiro, né? Principalmente no nível América Latina e até mesmo global, do acesso aberto, né? Do acesso à pesquisa, ao produto final, que é o artigo, aos dados e o fato de ser praticamente gratuito, mas assim, não evoluiu a questão da infraestrutura, né? Você teve a obrigatoriedade na lei dos dados lá atrás, cada instituição se preparou, organizou para disponibilizar as seus TCC, dissertações, teses, depois teve a consolidação, né, junto com a CAPES e como a Marina colocou aí também, né, as outras exigências administrativas, mas a infraestrutura não foi, vamos dizer, evoluiu no sentido da gente ter o que se pede e exige da ciência aberta hoje, né? Só para complementar, existem algumas iniciativas, por exemplo, como o BR Cris, que estão tentando integrar num lugar só e permitir pesquisa e permitir criação de dashboards a partir dos dados do Lattes, mas ainda é bem incipiente e a gente, no que tenta trabalhar e utilizar, a gente vê que os dados não estão completos, não tem, então, claro, no final, o pesquisador que acaba conhecendo os dados, ele vai, ok, legal, me dá uma perspectiva interessante, mas eu ainda vou lá para a minha fonte, eu ainda vou lá para o Lattes, eu ainda vou lá para a Sucupira, porque mesmo que eu vá ter que fazer uma varredura dado a dado, é mais garantido, né? Mas, claro, existem iniciativas, mas que no Brasil acabam empacando numa série de questões para conseguir ser implantadas plenamente, né? Exato, excelente. Então, o Brasil, em termos de ciência aberta, ele evoluiu muito lá atrás, assim, foi uma referência para dados abertos, ou seja, o artigo final e depois, um pouquinho mais na frente, os dados abertos, principalmente os dados governamentais. Mas o que se exige hoje, que nós queremos hoje, não é só os dados abertos, nem o artigo, né, para você ler lá de forma gratuita, como a gente espera que seja. No Brasil, a gente tem outra questão, né, que, né, basicamente a pesquisa ela é financiada com dinheiro público, então nada mais do que
correto deixar público, né? É, mas assim, o que a gente quer hoje são os métodos, né? Talvez os métodos, como foi o processo inteirinho, né, do início ao fim, talvez é mais tão importante quanto, se não mais importante que o produto final. Principalmente quando a gente está falando de reprodutibilidade. E aí o Brasil não está preparado para isso, as plataformas, a infraestrutura do Brasil, você não está preparado para isso. A não ser, né, como que você colocou, a gente faz de forma desintegrada, né? Garimpa ali, garimpa ali, garimpa aqui, depois junta tudo. Ou seja, cada vez colocando mais dificuldade para conseguir achar as coisas. Justamente. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguém queria falar? Assim, é só uma reflexão a mais aí, ô Ricardo. É, a questão é a seguinte, né? Igual você bem falou, já tem argumentado isso ao longo aí da sua jornada, né? Falando um pouco de inteligência artificial. Enquanto ferramenta, né? Ela não toma decisão nenhuma e ela não, né? Não submete o trabalho lá para você, igual você falou, né? Então, assim, você que está com o comando e a questão ética tem que ser internalizada ao pesquisador, não pode ser terceirizada, não pode, né? Ser levada para outra e não, tem que ser dele mesmo, né? Então, assim, aí a gente tem todo esse movimento da ciência aberta para tentar um pouco, né, coibir a questão das fraudes, que talvez é o que toma mais as manchetes, mas não só fraudes, mas erros, né? Erros que nós cometemos. Né? Quantas vezes na análise aqui, se de repente uma coisinha que você vê depois de um tempo, você tem que refazer porque você cometeu e tudo. Então, assim, você acaba errando. Temos aí, né? Até mesmo no site nosso lá, tem dois casos lá, né? Da questão dos erros em pesquisa devido ao genoma humano, né? O economista lá de Harvard também, né? E as Isso. políticas públicas lá nos Estados Unidos sendo direcionada no sentido daquela evidência, e no final das contas viu que as contas estavam erradas, né? Então, assim, Exato. não necessariamente de uma forma fraudulenta no sentido de má fé, né? Mas pegar, né, todo erro nesse processo. Por que eu falo? Porque a questão da má fé não precisa, pode ter todo o rigor e todas as exigências que a ciência aberta propõe e coloca, que se a pessoa quiser, ela consegue contornar ainda, né? Igual, Sim, por exemplo, sim. a gente vai colocar aqui, né? Desde o início, você de repente pré-registrar o seu plano de pesquisa, certo? Registrou o plano de pesquisa, aí você depois mostra, né, de forma versionada, com histórico, tudo que aconteceu no SF, no GitHub, se for, né, uma coisa pesquisa com códigos e tudo, versionado e tal, né, até chegar no fim, né, no seu artigo, que teoricamente está tudo encaixado, linkado com seus dados e tal. Mas de repente você, se quiser, né, dá mais trabalho, dá muito mais trabalho, mas se você quiser, você pode deixar algo público aqui, né? E algo do lado aqui, vai fazendo aqui, deu certo, você coloca aqui alimento. Faz aqui, deu certo, coloca alimento aqui, entendeu? Então, Isso. assim, vai da cabeça de cada um e da consciência de cada um. É a mesma coisa que a gente faz na hora de replicar a prova. Ou não pode usar celular, faz a questão de múltipla escolha, né? Tudo aleatório, tantas as opções como as questões. Espaço 1,5 entre as carteiras, né? Barramento 2 das colunas, tal. Mas se tem gente, se quiser, vai colar ali, Pois colocar é. um papelzinho ali, todo mundo, entendeu? Pedir para ir no banheiro. O que você faz hoje em dia, né? Você não deixa, né? Vai no banheiro, tá apertado, passando mal, vai lá pegar o celular e ver. Então, não tem jeito. A ciência aberta propõe todas, vamos dizer assim, esse rastreio, propõe toda essa metodologia, né? Para deixar a sua pesquisa mais auditável possível. Mas se o Uhum. cara quiser, ele consegue contornar tranquilamente isso aí. Basta Sim. ter má fé. Exatamente. O problema é colocar a culpa na máquina, né? Ela não Não, tem não, culpa de não nada. tem. Não tem culpa nada. Exatamente. Nada errado. Isso aí. Pessoal, alguém mais? Todos aí responderam
Eu vi que tinha mais gente aqui do que responderam o questionário ali, tô certo? Se alguém quiser ter uma última chance aí, esse aí é o código nosso, entra lá e preenche e só coloca o código aí para contar lá na presença para o curso, né? Dá os 75% do curso. No mais, no mais aí, deixa eu tirar aqui. Alguém mais quer fazer alguma participação, alguma inserção? Acho que não, cara. Você quer falar umas últimas Não, palavras aí, tal? imagina, só que agradecer aí, parabenizar, Paulo, pelo baita projeto aí. Obrigado pelo convite também de conseguir contribuir aqui, parabéns. E bacana o nível da discussão aqui, acho que são contribuições como essa e que as discussões saiam de ciência aberta para outras realidades também, para a gente conseguir aplicar e criar essa cultura. Obrigado aí pelo convite. Ok, é isso que eu que agradeço aí. Como sempre, fazendo uma introdução e um preâmbulo muito interessante para o que a gente vai ver aí no curso, né? O pessoal aí, né, só que tá aí, fica antenado aí que a semana que vem a gente tem aula só na terça, né? Aliás, hoje, essa semana a gente tem aula só na terça, que é hoje, né? Porque quinta é feriado, e aí a gente pula essa quinta, e aí até onde que eu tenho anotado aqui, se não me engano, aí a gente vai terça e quinta, para finalizar os módulos aí, viu, pessoas? Tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, por favor, me mande aí um e-mail para o meu e-mail, viu? Aquele que você recebeu aí da inscrição, que é o pablorogers@uf.br, porque pode ser que eu estou com problema aqui de meus e-mails, da psicoeconometria cair no spam, certo? E aí, e também se vocês têm algum colega ou outro que de repente fez a inscrição, não apareceu porque acha que não recebeu o e-mail, não foi né, listado, pode avisar que, né, se ele participar das próximas 6 reuniões, ele vai ter o certificado ainda, vai ter a presença que só chegar e passar o link para ir da reunião. Tudo bem? Pessoal, então é isso, Ricardo. Obrigado, viu, pela Valeu, gente, até contribuição mais. aí. Obrigado, Paulo. Vamos Valeu, boa ficando por noite. aqui e eu vou Valeu, liberar aqui a reunião, vou parar a gravação aqui. E aí a gente se fala semana que vem, pessoas. beleza, valeu.